No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você arrumar um emprego na Europa. É uma dúvida muito frequente que eu acabo recebendo muita gente lá no meu Instagram me fazendo perguntas, várias perguntas de vários assuntos, mas um dos assuntos que mais me perguntam e que eu mais vejo as pessoas perguntarem por aí é como faz para arranjar um emprego na Europa. E hoje eu venho aqui, muito humildemente, trazer esse assunto, né, da experiência que eu tenho procurando emprego aqui na Holanda e também experiência de outros amigos, outras pessoas que compartilharam coisas que eu já assisti, enfim, também em outros, né, tenho amigos em outros países, a gente troca muita informação. Então venho aqui dar algumas dicas de como fazer isso, como procurar um emprego na Europa, principalmente, claro, na Holanda, porque é onde eu moro, obviamente. E a primeira dica que eu vou dar é: esteja legal, esteja com a documentação, tudo bonitinha, tudo certo. Por quê? Porque tem muita gente que vem ilegal? Tem histórias de pessoas que moraram ilegalmente em países da Europa por vários anos e conseguiram emprego e viveram? Tem estrutura para quem é ilegal? Tem algumas estruturas, tem algumas maneiras de ajudar quem está ilegal. Mas quando você vem ilegal, a tendência é você ter problemas, né? Primeiro, porque você, não estando legal, você vai perder um monte de oportunidades, porque tem muita empresa que não vai contratar você estando ilegal. Aqui na Holanda, especificamente, tem uma multa altíssima para a empresa que contrata pessoas que estão morando ilegalmente no país. Então, muitas empresas não vão se expor a fazer isso. Outra questão é que quem está ilegal tende a ter ganhos menores, porque muita gente, quem contrata ilegal já não é muito assim, não são muito empresas que, vamos dizer assim, que são legais, né? Então, essa palavra está muito repetitiva neste vídeo, mas enfim. E aí tende, né, acontece muito de essas empresas, esses empregadores, enfim, se aproveitarem dessa situação. E, inclusive, você pode ter vários problemas, né? Porque imagina, se o cara resolve que não vai pagar o salário combinado, você vai reclamar com quem? Com o governo? Com a imigração? Você fica muito na mão, você fica muito vulnerável quando você está ilegal no país. Então, não recomendo. E se você vindo legal para qualquer país da Europa ou qualquer país no mundo, a sua chance de arranjar emprego, é claro que vai ser muito maior do que você vir ilegal. A segunda dica que eu dou é: aprenda a fazer uma carta de motivação. Em muitos países da Europa, se você simplesmente mandar seu currículo por uma vaga e não colocar uma carta de motivação, você não vai ser nem considerado no processo seletivo. Especialmente aqui na Holanda, se você não mandar carta de motivação, eles não vão abrir nem seu currículo, já vão te dar a resposta padrão: muito obrigado, você não tem o perfil. Então aprenda a fazer uma carta de motivação. A carta de motivação é onde você vai dizer por que você acha que você serve para aquela vaga, qual a sua motivação com aquela vaga e por que você deveria ser contratado. Uma coisa direta e concisa, não vai me escrever uma carta de motivação de 3 páginas, né? Uma carta de 1 página, curta, direta, não seja prolixo. Pegue modelos na internet, aprenda a escrever uma carta de motivação, porque principalmente aqui na Holanda é obrigatório mandar uma carta de motivação junto com a sua aplicação, o seu currículo para aquela vaga. A terceira dica é a coisa mais difícil, mas também a coisa mais importante, que é construir network. Eu sei o quanto é difícil você chegar num país que você não conhece ninguém, que você não tem amigos, que você não tem ninguém mesmo, e construir um network. Mas network é a forma mais fácil, que abre mais portas para você arranjar um emprego. Então, meu amigo, vai e faz o que der. Vai nos grupos de expatriados, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar que der, no OnlyFans se tiver. Não vai ter isso no OnlyFans, mas ok. Vai onde tiver, tenta se conectar com as pessoas, entra no LinkedIn, tenta falar com pessoas ou tenta entrar em grupos lá. Aqui em Groningen tem o Connect International, por exemplo, que é uma instituição que ajuda os expatriados, que ajuda quem está chegando na cidade, que está tentando se encontrar, entender como a Holanda funciona. Então eles ajudam muito nisso e é uma forma bacana de fazer network também. Entre também nos grupos de brasileiros na Holanda, brasileiros na cidade qualquer onde você vai morar, brasileiros na Itália, brasileiros em Milão, não importa onde você vai morar, entre no grupo de brasileiros. Também rola muita coisa no grupo de brasileiros. Tem muita gente que já está empregada, tem muita gente que já está trabalhando, que já tem oportunidade de te ajudar.
Então, se conecte com as pessoas, não fique trancado em casa esperando acontecer. Se conecte, faça network, é muito importante. A quarta dica é uma coisa meio óbvia, mas a gente tem que falar: cadastre-se nos sites de emprego, cadastre seu currículo em vários sites de emprego, os mais adequados para o país onde você quer morar. Um site que eu recomendo muito é o Indeed, que funciona em vários lugares da Europa, funciona muito bem aqui na Holanda. Consegui aplicar para várias empresas boas, tinha vagas boas que me levaram inclusive a entrevistas boas, e por fim foi inclusive onde eu arranjei o meu emprego aqui na Holanda. Mais uma coisa que eu vou falar em relação a se cadastrar em site de emprego: pense que a maioria, não sei se a maioria, mas vários países da Europa tem uma taxa de desemprego muito baixa, que é o caso da Holanda, que tem uma taxa de desemprego que é em torno de 3%, é menos de 4%. Então, tem muita vaga aparecendo, né? Então faça um bom filtro nas vagas, no que você está procurando, porque senão começa a pipocar tanta vaga que você se perde e acaba perdendo oportunidades boas, né? As boas oportunidades que você deveria se candidatar, você acaba perdendo no meio de um monte de coisa que não é o que você está procurando ou não é exatamente aquilo. Então, capriche bastante em fazer um bom filtro nas vagas para você receber as notificações corretas. A quinta dica que eu dou é: se candidate a vagas que fazem sentido. Eu sei que quem está vindo morar no exterior ou quem mora já e está procurando emprego, bate muito um desespero de arranjar um emprego rápido. Eu que o diga que fiquei um tempão para conseguir arranjar um emprego, né? E muita gente que eu conheço que também passou por essa situação. Então a gente tende a ficar desesperado e começa a se aplicar para tudo e qualquer coisa. Mas vai com cuidado nisso, porque às vezes você começa e que nem uma metralhadora, clicando para tudo quanto é vaga, e você acaba queimando cartucho em coisas, em empresas, às vezes que você poderia ter uma real oportunidade, acaba não tendo, porque você acaba soando como uma pessoa que não sabe o que quer, né? Então, assim, aconteceu comigo, de eu me candidatar para uma vaga, que eu dei sorte que era uma recrutadora brasileira, e ela no final me falou que eu não passei porque ela submeteu meu currículo, e a recrutadora, a pessoa do lado de lá, falou que já tinha recebido minha aplicação 2 vezes em 2 outras vagas e que eu já era famosa na empresa. E eu fiquei com maior cara de tacho, porque, né? E na verdade eu me apliquei para vagas de níveis menores, porque eu falei: eu vou recomeçar, tudo bem, não tem problema, mas né, eram vagas que não necessariamente falavam qual era a empresa, então eu não tinha nem noção se era a empresa se era tudo a mesma empresa. Eu nem sei exatamente quais das vagas que eu me apliquei, embora eu tenha um controle que eram dessa empresa, mas enfim, fiquei com a maior cara de tacho no telefone com a recrutadora por causa disso. Então, não seja uma metralhadora, relaxa, respira fundo e se candidata porque faz sentido. Se candidata para as vagas que fazem sentido. Pensa que um processo de aplicar para uma vaga, se você tem que escrever uma carta de motivação, é longo. Se você for metralhar tudo, você também vai perder tempo para se aplicar em algumas vagas que talvez não façam sentido, e aí vai acabar perdendo vagas que fazem, né? A sexta dica que eu dou é: corra atrás do idioma de origem do país onde você vai morar. Por mais que você fale inglês muito bem, você, sem falar o idioma do país, está sempre um passo atrás de todo mundo, né? Porque você já é uma minoria. A gente expatriada, a gente já é uma minoria, não importa o país onde a gente estiver morando. Se a gente não fala a língua do país, a gente está atrás de um monte de gente. Isso é muito válido principalmente para a Holanda. Mesmo em Amsterdã, que tem muita vaga em inglês, em alguns lugares ali do Randstad, que é Amsterdã, Rotterdam e Haia, ainda assim podem aparecer oportunidades boas que você vai perder porque você não fala holandês. Então, assim, e como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, quanto mais fora você tiver do Randstad, mais você vai sentir a exigência de falar, a necessidade de falar holandês para se aplicar numa vaga. Então, não espere você passar pelo perrengue que a gente passa vindo para a Holanda achando que sem falar holandês, falando um bom inglês tá bom. Não espere, aprenda a língua do país, até porque a vida acontece na língua do país. Então, no caso da Holanda, a vida acontece em holandês. Então, não é só para você conseguir um emprego, é para tudo, né? Para você ser independente, para você conseguir resolver seus problemas com maior facilidade, para você ter uma vida que flua melhor, né? Por último e não menos importante, faça um bom CV. E aqui eu queria dizer uma coisa que é um desabafo que eu preciso falar nesse canal.
Não existe currículo modelo europeu. Quando eu estava no Brasil, eu ouvi essa lorota de você tem que fazer o seu currículo no modelo europeu, pipipi, popopó, e procurei num site, procurei no outro. Gente, não existe currículo modelo europeu. Meu currículo não é muito diferente do currículo que eu tinha no Brasil. Não encanem com isso. Façam o currículo que, primeiro, seja claro, seja conciso, mas mais do que tudo, seja aderente à vaga que você está se aplicando e passe no algoritmo. Porque tem algumas empresas que usam um algoritmo que se chama ATS, que é uma sigla, que simplesmente pega as palavras que estão no seu currículo, as palavras que estão na vaga que você está se candidatando, cruza as duas coisas e vê se elas estão conversando. Se ele não achar as palavras que estão na vaga que você está se candidatando no seu currículo, ele vai descartar seu currículo não vai nem para o recrutador. Aí você vai me perguntar, mas Aline, todas as empresas usam o ATS? Não, nem toda empresa usa o ATS. Mas como a gente vai saber qual usa e qual não usa? Via de regra, as empresas maiores tendem a usar mais esse ATS porque recebem um volume maior de currículos, tem um volume maior de vagas para tratar, então precisam de uma tecnologia, de algo que ajude ali a fluir o processo seletivo dele. Claro, também tem mais dinheiro para gastar com essas coisas, né? Empresas menores tendem a usar menos. Significa que elas não usam? Não. Então, na dúvida, faz um currículo que converse com a vaga, que use as palavras-chave da vaga. Com isso, pense que cada vaga você tem que mandar um currículo diferente, tipo, ir lá e arrumar para aquela vaga em específico. O que eu faço? O que eu sempre fiz? Eu tenho um currículo que eu chamei ele de All of Me, que ele tem acho umas 3 páginas ou mais, que tem todas as experiências e todas as empresas que eu passei bem detalhadas. E aí, eu, por exemplo, tenho experiência na área comercial e na área financeira. E o que eu faço? Vou me candidatar para uma vaga na área financeira? O que eu faço? Vou lá, a parte da área financeira eu deixo o que está lá bem detalhado, bonitinho, de vez em quando arrumo mais alguma coisa, mudo uma palavra. E a parte comercial eu dou uma resumida, dou uma cortada, porque se eu estou me aplicando para vaga financeira, eu deixo só o que por acaso vai interessar o recrutador, possa de repente interessar o recrutador, mas deixo a ênfase lá na área financeira. E o inverso também é verdadeiro. Outra coisa, se está se candidatando para uma vaga em inglês, o ATS vai ler seu currículo em inglês, né? Vai fazer essa checagem em inglês. Se está se candidatando para uma vaga em holandês, em francês, em italiano, não sei que língua, seu currículo tem que estar no mesmo idioma da vaga, porque senão vai dar pau no ATS, né? Então, assim, fica esperto, hashtag fica a dica nesse negócio. E aí, beleza, mandou a vaga, o recrutador gostou do seu currículo, passou no ATS, vamos para a entrevista? A dica finalzona, daí não é nem só de arrumar emprego, né, de como se candidatar, mas se prepare para a entrevista, faça assim uma análise SWOT de você, sabe? Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos em relação àquela vaga, para você também trabalhar nas objeções que o recrutador pode fazer, né? Porque todo mundo tem um ponto fraco. Como é que você como é que você vai responder essas objeções em relação aos seus pontos fracos em relação àquela vaga? Já vai preparado com isso, já vai preparado com aquilo que o recrutador quer ouvir. Se a entrevista for online, que está muito comum hoje em dia, bota uns post-it em volta da tela com as coisas para você lembrar, com a colinha ali para você lembrar o que falar, para você lembrar de falar coisas legais, para você, né, na hora não travar e não saber o que responder errado, responder de uma maneira que não fique legal. Então, se prepare para a entrevista, esteja bem preparado para você fazer uma boa entrevista, para você também não ficar nervoso e passar e conseguir um emprego. É isso aí, espero que você consiga arranjar um emprego na Europa, no país que seja, se for aqui na Holanda, se for em qualquer lugar, espero que dê tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar alguns links aqui de alguns sites de busca de emprego que são legais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e muito obrigada por me assistir. Mas eu não sei, agora vai ficar assim. Eu preciso ir ali. O Frederico, que ele mijou no tapete enquanto eu tô gravando vídeo.